Horizonte, here we go. Belo Horizonte, 571 km. Não, não é de Monza. Não tem como ser de Monza de jeito nenhum. Minha mãe teve uma piora, tá? Então, uma viagem um pouco emergencial aqui frente a essas situações que tá me fazendo pegar a estrada aqui agora. Não tô sozinho, tô com Deus. E subir a serra agora, né? É a primeira vez que eu subo essa serra com esse carrinho. Se não me engano, é a primeira vez que esse carrinho sobe essa serra também, de acordo, né, com informações preliminares em relação ao histórico dele, né? Serra da Cantareira, isso mesmo. Bora, galerinda! Bora, galerinha! Galelinda! Você vai ter nego aí, ó, que vai morrer, porra. Eu lembro fazendo aqui essas curvas a 100 por hora no Focus 2007.6 GL, que outrora tive, e vim fazer um treinamento aqui em São Paulo, na época eu morava em Belo Horizonte. Vou fazer a curva assim, ó. Ui! Agora dá pra perceber que esse carro aqui tá com os amortecedores meio veinho mesmo, viu? Oh, Deus! Que legal! Ui! Ele tenta sair de frente, é muito louco isso. Muito bom, muito bom. Espero que não esteja entornando gasolina. Haddad 80. 80. Muito bom, muito bom. Sierra de la Cantareira. Como meu pai dizia quando a gente era criança, vamos entrar agora na boca do jacaré, que vai engolir a gente. Serra da Cantareira. Tentar tirar proveito disso. Aí, entrando em Minas, 482 km para BH. Ihu! Só que
tá falando para sair da rodovia, para pegar o extremo acesso sul. E aí, meia-noite e 6 tá dando de expectativa de chegada. Quase 7 horas para rodar 500 quilômetros. Porra! Ai, que raiva! Acabei de chegar em Minas, primeira cidade mineira, Extrema, e aí tá pedindo para entrar na cidade. Porque provavelmente deve ter tido algum acidente na rodovia. A previsão, ó, meia-noite e 11. E aí mesmo rodando, né, 100 km, parado. 14 km aí de congestionamento. Ainda 510 km para rodar, se por acaso eu for pegar esse retorno que está indicando. Chegar lá para 1h da manhã, com certeza. Quase 6 horas da manhã, anel rodoviário de Belo Horizonte, sentido Triângulo Mineiro. Eu não sei que dia que é hoje, se é dia 31 de maio de 2026. Esse carro na frente aí que é um radar de velocidade à frente. E a gente está indo de comboio aqui para Uberaba. Teresa Cristina, vem da Amazonas, favelinha aqui do lado direito. Espero que em breve a gente consiga chegar lá. Aí, ó, 11h47, Rua Tristão de Castro, 486 km. E ó, ainda tem combustível. Mas é porque minha irmã também, né? Eu fui acompanhando ela, e aí ela dirige um pouquinho, uma tocada menos soviética do que a minha. E essa daqui é a Major Eustáquio. E o parafuso. E o para-brisa está muito sujo. Mas, aí ó, deu pra chegar. Oi, lá ele. É isso. Essa é a primeira vez que eu percorro aqui essa MG 427. Depois de muitos anos. É a primeira vez que esse carro aqui vai pegar uma estrada de terra, de acordo com o antigo dono. Mas é a primeira vez que ele vai pegar a estrada de terra na minha mão, né? Pelo menos. E é isso. Pela primeira vez ele fez um consumo extremamente adequado, com velocidade média. Pela primeira vez eu andei numa velocidade média tão diminuta em relação ao que eu tenho costume, pelo fato de eu ter ido de comboio com a minha irmã, de Belo Horizonte para Uberaba. E aí quase 14 km por litro não é uma marca fácil não, né, se conseguir. E que foi possível numa viagem de 500 km, né. Então
agora, depois desse acontecimento, tem que lidar aqui com as questões rurais, nós três, né? Não dá pra ir de quinta marcha, né? E aí, não sei como é que vai ser daqui pra frente, né? Mas pelo menos essa questão de ir visitar minha véia, infelizmente não vai acontecer mais. É a vida. Bora que vamos. Mas a janela tá aberta. Lógico, vou pegar a estrada de terra com o ar-condicionado ligado, teto fechado, né? E numa velocidade um pouco mais baixa do que essa. Isso aí. Curiosidades uberabenses, né? Esse aqui foi o primeiro cinema que eu tinha ido quando, outrora, assisti Aladdin. Não sei se é o Cine São José, eu sei que ele é de 2 andares, tinha poltronas de couro vermelha, vinil, sei lá. E depois assisti Titanic também aqui. Tadinho. Já Elvis. Ó, no rumo aqui, né? Esse aqui. Quarto. Esse aqui. Segundo. 4, 2. Esse aqui. Primeiro. Né? Lá no fundo ali então primeiro. Esse aqui do meu dedo. E esse aqui. Terceiro. Tinha rodado 86 quilômetros, entraram 11 litros. Esse trecho misto, né? E agora a gente vai 6 horas da manhã, a gente saindo aqui de Uberaba. A gente, porque agora é meu pai e minha mãe que me acompanham, né? Em condições espirituais. Se Deus quiser, eles me ajudem a fazer uma viagem sem salva. Só a título de informação, eu fiquei ontem aqui, ó, nesse posto Pepe. Vamos ver se dá pra tomar um café da manhã ali. Eu acho que tá aberto esse Astúrias. Ah, mas tá fechado. Será? Crossing 50 fence.
Nilópolis e Ituberaba. Eu dizia que a aritmética, né, mas aí naquela saidinha eu estava completando, né, a minha percepção, que era o seguinte: a gente não tem, assim, certeza de que a aceleração ela é devido ao asfalto, né, ao carro em si, ou se é o motor. Mas que, enfim, a questão do consumo é que meio que avacalhou um pouco o rolê aqui. Enfim, vamos ver. Eu só sei que quando chegar lá em São Paulo eu vou tirar as velas dele de novo. Vou ver se eu consigo medir a resistência ômica. E aí eu consigo também perceber se o gap está bem regulado, né? Por causa do evento que aconteceu. Eu não sei se eu contei pra vocês, né? Mas enfim, vamos lá. Eu tava indo na missa de 7º dia da minha mãe. Tinha acabado de pegar a estrada de terra e depois asfalto, uns 40 quilômetros de asfalto. E andei muito atrasado, mas muito mesmo, encostando aqui assim, ó, onde tá meu dedo, sabe? E aí, quando eu tava na cidade, quando eu tava chegando na cidade, mais ou menos uns 2 quilômetros depois que eu entrei na cidade mesmo, andando, né, com velocidades mais baixas, a carro começou a falhar. E começa a falhar, e começa a falhar, e eu, ai meu Deus do céu. E fui direto pra igreja, né? Aí eu abri o motor, depois da missa, fui dar uma olhadinha, né? Dei uma fungada, passei a mão assim, experimentei, nada de estranho. Liguei o carro, falhando. Beleza. Aí fui lá pra casa da minha mãe, fui tentar dar uma olhada na borboleta, no filtro de ar, na parte de respiração do carro, né? E eis que aonde o duto que leva o ar da tampa do filtro, né, ou seja, o ar filtrado até a TBI, despedaçou na minha mão assim um pedaço. Foi puta merda, o carro engoliu um pedacinho de plástico e não gostou. Deu uma indigestão lá, deu quase que uma toxicidade gástrica. E aí, deduzindo isso, né, eu fui meio que matutando ali e tal. E aí, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O dia acabou. Era fim de tarde, início de noite. Eu resolvi voltar para São Paulo. Aí, niki, eu volto para São Paulo. Aliás, antes de voltar para São Paulo, eu fui abrir ali também o distribuidor para ver o rotor. E o otário aqui, na hora de encaixar o rotor de volta, ele encaixou sem pressionar no fundo do distribuidor o rotor. E aí eu rodei quase 35 quilômetros com o carro falhando e piorando a falha. Até que ele parou, né? E assim, no que ele parou e insistiu um pouquinho, consegui fazer um retorno exatamente na divisa ali de Minas com São Paulo, perto de Garapava. Na verdade, mais próximo de Delta do que Garapava. E aí voltei para Minas, né? Passei a divisa 2 vezes. Aí parou um cara da concessionária, falou que ia chamar o guincho. O cara do guincho veio, guinchamos esse carrinho aqui de novo, né? E ele falou, não, eu te deixo lá em Uberaba, eu te deixo lá no posto Pepe. Vai, beleza. Aí cheguei nesse posto, dei uma olhada, o rotor derreteu. Vocês vão ver fotos aí. Provavelmente, né, mal encaixado. Deve ter esbarrado lá em algum dos contatos da tampa do distribuidor. Soltou o pininho, né, a parte metálica depois da parte resistiva. E aí
Falei, pronto, rodou. E isso era à noite, né? Então, tinha um hotel ali perto, fui orçar, não tinha vagas, saí dormir no carro. Acordei no outro dia, de manhãzinha cedo, tomei café, aí fui buscar autopeças nas redondezas. Aí na Avenida Marcos Xerém tem uma Eletrominas, Minas Eletro, alguma coisa assim. E lá eu comprei uma tampa nova, um rotor novo, um limpa-contatos. Voltei a pé, botei no carro, o carro funcionou, falhando, óbvio. Aí recebi uma indicação de um mecânico. O nome do mecânico é Chumbrega. Aí levei o carro lá no Chumbrega e ele... entrada de ar falsa. Essa mangueira aqui do ressonador que vai ao coletor de admissão. Eu falei, putz, não é. Ele é. Eu falei, não é. Ele é. Pode comprar uma mangueira lá que vai resolver. Aí óbvio, né, que não encontra a mangueira de vácuo que sai do ressonador, do atuador da marcha lenta para o coletor de admissão. Mas autopeças antigas, o senhorzinho chegou lá, abriu os dois catálogos dessa grossura assim. Não, a gente vai encontrar uma mangueira parecida. E encontrou uma mangueira de vácuo do Gol, se não me engano, lá de algum desses Volkswagen. Ó, original então, hein? Jamaica. Yeah! Aí cheguei lá no Chumbrega, instalamos, eliminamos o ressonador, porque não dava para usar ele com essa mangueira. Liga o carro falhando. Ele, tem vela queimada então, mas o motor parece que tá bom. Opa, já é um bom sinal. Aí desmontei a parte superior do coletor de admissão, arranquei ela fora. Aí o Chumbrega tirou lá as velas, me mostrou, realmente tinha uma ou duas velas que tava meio com uma vela tava com o eletrodo amassado. O outro amassou o eletrodo, mas foi porque na hora de tirar ele caiu no chão. Aí caiu, né, amassou ali. Olha, você pode trocar essas velas, que eu tenho elas aqui, ou vamos amassar, mas eu acho que tá aí o pulo do gato. Aí desamassei as duas velas, perguntei se ele tinha calibre de ajuste, né? Aí ele, calibre? Calibre de coerrola, que calibre o quê? Tá bom, né? Vai no oi. Aí até brinquei com ele assim, eu ajustei lá e mostrei pra ele. Você acha que tá bom? Ele, não, dá só mais uma apertadinha. Então, sei lá, deve ter colocado aí uma medida menor que 1 milímetro. Botamos no carro, o carro falhando. Puta merda. E aí, como que vai consertar aquele duto, né? Ele, não, a gente pega um filtro de combustível, racha ele, né, serra ele no meio e ele serve de base ali para você poder apertar o mangote ali do ar, né, que sai do filtro e vai para a TPI. Tá bom, vamos fazer isso. Só que não deu, ficou menor. Aí ele, vai numa loja de construção que tem ali, você vai conseguir encontrar um tubo de 50 milímetros, pede pro cara lá um pedacinho e tal. Aí levei lá no cara, o cara olhou pra mim, falou, não vai dar, é menor. Mas eu tenho aqui uma solução para os seus problemas. Aí ele pegou uma luva de 75 milímetros de PVC, encaixou certinho, pronto. Aí com o soprador térmico eu dei uma ajeitada nela assim, tal, o mangote encaixou, não precisou apertar com a abraçadeira. Depois, obviamente, eu tenho que arrumar isso. E aí o tal do Chumbrega olhou assim, viu falhando, fez teste com os cabos de vela ali no distribuidor, tudo tava saindo uma faísca linda e maravilhosa. E aí ele falou, não, mas o quarto cilindro, o primeiro cilindro é que tá dando problema. Às vezes esse cabo de vela seu dá ruim. Eu falei, pode ser que esteja ruim, mas não tem, sei lá, 6 meses que eu troquei esse cabo de vela. Aí ele tirou o cabo de vela assim,
Tirou a vela, olhou pra vela, relou na vela, cheirou a vela, experimentou, tudo normal. Na hora que ele voltou com a vela, ele tentou dar uma olhada assim, de repente ele, uai, mas o bico injetor aqui tá desconectado. Ó, tá frouxo aqui, ó, tá soltando. Opa! Aí ele encaixou com aqueles dedinhos de mecânico, enfim, vocês entenderam. Ligou o carro lisinho. E acelerava. Que beleza. Me cobrou 150 reais. Resolveu o problema. E é isso que eu tô aqui, ó, rodando quase 200 km depois da última abastecida, lá entre Ribeirão Preto e Cravinhos. Tá um dia frio, mas agora o sol apareceu. E aí o sol tá esquentando o habitáculo, mas eu tô de agasalho ainda. Liguei o aquecedor, só que não funciona, né? Tá desativado. E aí esses quase 200 mais 170 mais ou menos, né? Que é o primeiro terço da viagem até Ribeirão. Tá aqui, tá andando, ó, nessa velocidade média aqui de cruzeiro, ó, de Buenas. Só a questão do consumo que me desanimou um pouco, mas eu tava desconfiado de uma coisa, a partir de agora, né? Que pode ser até a mesma gasolina que eu pus lá em Uberaba, né? Que eu pus num posto que eu não tenho costume de abastecer. Ó, seu piso, ó como é que ele responde bem. Então, às vezes a gasolina que eu pus lá no posto de Ribeirão pode ter dado uma diluída aqui nos solventes que eles colocaram, porque melhorou um pouquinho, né? Assim, apesar de eu ter com esse efeito placebo de que o carro tá dando uma leve falhadinha, assim, mas tremelique, né? Vamos falar assim. Mas melhorou a questão do consumo, porque de quase 11 km por litro, se eu for me basear aqui no ponteiro, né, a gente está com quase 200 km e nem meio tanque. Ótimo. Aí talvez esse carro voltou a fazer o consumo normal dele, que é de 12 km por litro. Eu perdi minha mãe, ela se foi, motivo no qual na sexta-feira... e a lâmpada da seta queimou lá na frente. Motivo no qual eu fui sexta-feira para Belo Horizonte. Ela faleceu na sexta mesmo, lá em BH. Aí ela foi transferida para Uberaba, motivo no qual no domingo cedo eu fui para Uberaba de comboio com a minha irmã. E agora eu tô voltando para São Paulo, praticamente uma semana depois. Provavelmente eu vou voltar em Uberaba para resolver essas questões de inventário, de o que minha mãe deixou para nós. E aí, como eu brinco com meu irmão às vezes, né? Somos órfãos agora. É estranho, mas somos órfãos. Perdi meu velho e agora perdi minha velha. Mas continuamos. Tem que fazer, né? E aí, bora que vamos. Vamos ultrapassar aqui essa pampa. E ó, tá vendo? Eu tenho que depois trocar as bronzinas de mancal, né? No motor desse carro. Assim, vamos ver se eu consigo resolver isso. Mas tem um Monza também que agora... eu resolvi abrir o cabeçote dele, né? Ainda não abri, mas pelo menos eu comecei a desmontar ali a tampa do filtro de ar, a própria caixa do filtro de ar. Aí eu vou soltar o carburador. Aí eu não sei se eu solto o coletor de admissão, mas eu vou soltar o tubo ali, né? Do escape.
correia. A do alternador já saquei fora. Ué, achei que ia ter um radar ali. E aí vamos que bora. Isso aí. Esse pano vermelho aqui é pra secar ele. Eu lavei o carro. Pela primeira vez eu coloquei ele na estrada de terra, né? Então lá na casa da minha mãe eu acabei tendo a oportunidade de lavá-lo. E aí depois que eu enxaguei e enxuguei, não necessariamente nessa ordem, eu botei ele aqui para limpar o interior, tirar um pouco do pó, porque essa porta traseira esquerda, a borracha já está cansada, e eu lembro que eu mexi no batente da fechadura, né, para ela fechar um pouco melhor, que ela fechava meio ruim. Agora eu preciso apertar um pouco mais assim para a porta pressionar um pouquinho mais a borracha e não entrar tanta poeira, porque tadinho, o carro ficou bem, uma poeira fina, né, que deposita assim, aí, nossa, passava o dedo assim, ó, saía, você sentia direitinho os cantinhos aqui. Então eu fiz uma limpeza meio chumbrega aqui. Um dia eu tenho que trocar esse para-brisa, tá avançando aqui, né. Ai, original. Troquei as palhetas, agora estão funcionando bem, inclusive com a medida certa, né, que é uma maior que a outra. Aí, como eu disse antes, reduz. Eu vou ver se eu consigo sair de segunda. Senão abriu, pisei tudo. Depois o cara vai aqui e reclama de consumo, né? Essa cabeçada aí sempre tem, dependendo da forma de mudança de marcha, isso acaba acontecendo mesmo. E eu quero olhar isso um dia, quem sabe. Mas tem saúde, tem potência, né? Eu acho que os tremeliques ali devem ter sido um efeito placebo, espero que seja mesmo. Obrigado, Onix. Você vê os ruídos de vento aqui numa velocidade dessas, é mais a conta do teto solar aberto, né? O carro é bem silencioso por dentro, bem silencioso. Espero que depois dessa saidinha de pedágio esse motor aqui continue saudável. Isso aí. 2/3 da viagem, sentido São Paulo, Bandeirantes ou Anhanguera. Não sei porque o Waze sempre me recomenda pegar Anhanguera, e eu não vejo graça. Já fui várias vezes e tipo, me arrependia por conta do excesso de caminhão, por conta do excesso de radares de 100. Mantenha-se à esquerda para SP-330 Sul, rodovia Anhanguera. Tá vendo? 330. Não, eu vou na 348. Eu sou teimoso. Recalcula. Siga em frente por 53,4 km para a rodovia Adalberto Panzan, sentido Bandeirantes. Não, eu já estou na Bandeirantes. 11:13. Como que ele vai atualizar isso? 11:14, aumentou 1 minuto para eu poder pegar uma rodovia que é um pouquinho mais longa do que a Anhanguera, só que andando um pouquinho melhor. Eu não sei se foi um déjà vu, essa plaquinha, onde eu queria parar naquela plaquinha. Eu não sei se é não é déjà vu não, gente, é efeito placebo, né?
Mas eu tive a sensação de sentir o carro dando uma falhadinha, sabe? E aí isso fez com que... Nossa, câmera suja. Pera aí. Ah, mesma coisa para quem usa óculos, né? E resolve lavar com água e sabão. Deu ruim aqui na expectativa. Ele tá pedindo para eu retornar para poder pegar em Anguera. Em 1,5 km. Mantenha-se à direita. Aí, ó. Mas eu vou insistir. Tô nem não. Pronto. Desliguei o áudio. Espero poder andar aqui, ó, nessa velocidade de cruzeiro, para poder chegar em São Paulo aqui pela Bandeirantes. Que nhaca, né? Será que é retorno do feriado? Acidente? Pior que o Waze ultimamente tem sido difícil para poder pegar isso. Tem que ficar navegando. E aí sobre a questão da falha, né? Aí eu fiquei meio sem saber sobre esse lance da falha, se foi uma sensação minha, numa acelerada. E aí o consumo tá alto, né? Você vê, eu rodei 160 km, 154 km e ele já tá consumindo desse jeito, sendo que, ok, tive os problemas lá em Uberaba, mas problemas esses que foram reparados e que eu notei o carro andando muito bem lá na cidade. E com isso eu imaginei que eu ia ter um pouco mais de fluidez, né, na estrada, tal como foi, por exemplo, tanto na viagem de São Paulo a Belo Horizonte, quanto, né, que o carro fez 12,4 km por litro, quanto na ida de... caminhão... Caiu para 50 por hora. Porra. Senti acelerando bem. Não dá pra entender. E aí Belo Horizonte para Uberaba, como eu tava de comboio com a minha irmã, fez 13,8 km por litro. Nunca tinha andado uma média horária tão... Aí ela tá acelerando bem, eu tô com meio pé. Eu não sei se talvez algum tremeliquezinho bem sutil seja de alguma falta ou de alguma falha, ou se é do asfalto mesmo, né? Mas ó, como que ele evoluiu bem a velocidade. E nessa última abastecida que eu fiz, que eu completei o tanque lá em Uberaba e depois completei ele um pouco depois de Ribeirão. Aí ele consumiu, eu acho que 11 litros, não lembro. Eu sei que nos cálculos aqui deu... Eu acho que não foi 11 litros não, acho que foi 11 km por litro que ele consumiu. Que ele, né, teve de consumo. E agora eu comecei a andar um pouquinho mais baixo, só que eu voltei a andar um pouquinho mais rápido agora que entrou na Bandeirantes. Óbvio, né? Mas enfim, deixando o carro fazer muito cut-off, deixando ele fluir, né? Não acelerando tão fundo assim, não passar na faixa da esquerda. Reduzir. Eu vou sair de quinta, vamos ver. 40. Meio pé. Meio pé. Aê! Chegando! Marginal Tietê.
sair daqui. Não dá. A galerinha tá moscando. Pronto. Início do trecho urbano, 90. Tá? Chegando em casa. Depois de quase uma semana. Ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Nossa. Chegou. É São Paulo. Chegou. Marginal Pinheiros, Castelo Branco e Imigrantes. Última saída. Aqui é a entrada. E Gorfinho, ó. Vem bem. E o arrefecimento dele ficou maravilhoso. Agora tá competitivo. Falta trocar o zóio. E aí eu acho que eu vou aproveitar para trocar as buchinhas, mais conhecidas como bronzinas. Meia hora a gente tá lá em casa. Pronto. Marginal Tietê. 3 km de Marginal Tietê até chegar na Pinheiros. E já começamos com o trânsito parado, ó. Lasqueira. Vai, goleta, vai, goleta. Chegou, bibibi, bibibi, bibibi. Chegou, caralho.